Fala meus amigos do canal Nação Lotequeira, hoje para mais um vídeo, palpite da loteca, concurso 1268. Também peço para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu palpite, seu comentário. Lembrando que palpites são para maiores de 18 anos e só aposto os valores que não vão lhe fazer falta. O prêmio estimado desse concurso é de R$600 mil. No concurso passado tivemos 2 ganhadores na faixa dos 14 pontos e 41 ganhadores na faixa dos 13. Também quem quiser colaborar com a produção de vídeos do canal, agora você pode se tornar membro por um valor simbólico. E também pode adquirir produtos que eu selecionei das lojas parceiras do YouTube. E agora vamos lá para o palpite e análise dos jogos. Primeiro jogo, Flamengo e Botafogo. Esse daqui é pelo Brasileirão Série A. O Flamengo na classificação geral está em segundo lugar, já o Botafogo está em 11º lugar. Nos últimos 5 jogos do Flamengo, a equipe teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. Já o Botafogo teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. O Flamengo jogando em casa, como mandante, está em sexto lugar, com 6 vitórias, 3 empates e uma derrota. Já o Botafogo jogando fora de casa, como visitante, está em nono lugar, com 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Nos últimos confrontos diretos, nós temos 10 vitórias do Flamengo, um empate e 4 vitórias do Botafogo. Analisando a tabela, a gente vê que o Flamengo é melhor colocado, é melhor nos últimos 5 jogos, é melhor jogando em casa e também é melhor nos últimos confrontos diretos. As equipes chegam para esse clássico com uma questão muito clara. Quem conseguir controlar melhor os momentos do jogo pode sair na frente na disputa pelo Brasileirão. O Flamengo precisa corrigir principalmente a queda de intensidade durante as partidas. Contra o Cruzeiro, o time começou pressionando, criou oportunidades e saiu na frente, mas não conseguiu transformar o domínio em vantagem suficiente. Esse desperdício acabou custando caro. Do outro lado, o Botafogo precisa aproveitar justamente esses momentos de instabilidade do adversário. Em um clássico, deixar o Flamengo respirar pode ser um erro, porque a qualidade individual do rubro-negro pode decidir a partida em poucos minutos. Nesse jogo aqui eu vou de casa, nós vamos de Flamengo Seco. Agora vamos para o segundo jogo pelo Brasileirão Série A, Atlético Mineiro e Vitória. O Atlético Mineiro na classificação geral está em nono lugar, já o Vitória está em 12º lugar. Nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Vitória teve 2 vitórias e 3 derrotas. O Atlético Mineiro, jogando em casa como mandante, está em nono lugar, com 5 vitórias, 4 empates e uma derrota. Já o Vitória, jogando fora de casa como visitante, está em 19º lugar, com 4 empates e 8 derrotas. Nos últimos confrontos diretos, nós temos 4 vitórias do Atlético Mineiro, 5 empates e 6 vitórias do Vitória. Analisando nossa tabela, a gente vê que o Atlético Mineiro está melhor colocado, é melhor nos últimos 5 jogos, é melhor jogando em casa, e o Vitória leva uma certa vantagem nos últimos confrontos diretos. Os times chegam para esse confronto com uma história recente que torna o jogo ainda mais interessante. No primeiro turno, o Vitória surpreendeu e venceu o Galo por 2-0, mas agora o cenário é diferente. O Atlético Mineiro joga em casa e vem de uma sequência positiva no Brasileirão. O ponto principal, na minha visão, será a eficiência do Atlético Mineiro. O Galo pode ter mais iniciativa e posse de bola, mas precisa transformar esse domínio em chances realmente perigosas. Meu palpite aqui vai ser Atlético Mineiro Seco. Nós vamos de casa. Agora vamos para o terceiro jogo. São Paulo e Bragantino pelo Brasileirão Série A. São Paulo na classificação geral está em 13º lugar. Já o Bragantino está em 7º lugar. Nos últimos 5 jogos do São Paulo, a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Bragantino teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O São Paulo, jogando em casa como mandante, está em 11º lugar, com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Bragantino, jogando fora de casa como visitante, está em 7º lugar, com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Nos últimos confrontos diretos, nós temos 5 vitórias do São Paulo, 5 empates e 5 vitórias do Bragantino. Analisando a tabela, a gente vê que o Bragantino está melhor colocado. Nos últimos 5 jogos eles estão empatados. O Bragantino é melhor jogando fora de casa. E está tudo empatado aqui nos últimos confrontos diretos. O São Paulo joga no Morumbi e precisa transformar o mando de campo em intensidade desde os primeiros minutos. Depois da derrota para a Chapecoense na rodada passada, a resposta da equipe será muito importante, principalmente para recuperar a confiança no campeonato. Do outro lado, o Bragantino chega com uma característica perigosa. É uma equipe que pode acelerar rapidamente quando
enquanto espaço, e isso exige atenção do São Paulo, principalmente na transição defensiva. Aqui a gente está achando um jogo meio equilibrado, né? Então nós vamos de empate seco. Agora vamos para o quarto jogo. Esse daqui é pela La Liga. É Sevilha e o Atlético Madrid. O Sevilha na classificação geral está em primeiro lugar. Já o Atlético Madrid está em terceiro lugar. Nos últimos 5 jogos do Sevilha, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Atlético Madrid teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Sevilha jogando em casa como mandante está em quarto lugar com 1 vitória. Já o Atlético Madrid jogando fora de casa está em 10º lugar. Ele ainda não jogou. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Sevilha, 3 empates e 8 vitórias do Atlético Madrid. Analisando a tabela, a gente vê que o Sevilha está melhor colocado, está melhor nos últimos 5 jogos e é melhor jogando em casa. E o Atlético Madrid está melhor nos últimos confrontos diretos. As equipes fazem um confronto que já pode mostrar muita coisa sobre o início desta temporada. O Sevilha chega com confiança, são 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas e 5 gols marcados. Jogando em casa, a tendência é que a equipe tende a assumir iniciativa e pressionar o Atlético desde o começo. Mas o Atlético tem uma característica que pode mudar completamente o cenário, a capacidade de controlar os espaços e acelerar quando recupera a bola. Aqui eu vou acreditar na coluna do meio. Nós estamos achando um jogo meio equilibrado. Agora vamos para o quinto jogo pelo Brasileirão Série A. Vasco da Gama e Cruzeiro. O Vasco da Gama na classificação geral está em 19º lugar, já o Cruzeiro está em 5º lugar. Nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama, a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Cruzeiro teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Vasco da Gama jogando em casa como mandante está em 16º lugar, com 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Já o Cruzeiro jogando fora de casa como visitante está em 5º lugar, com 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Vasco, 6 empates e 5 vitórias do Cruzeiro. Analisando a tabela, a gente vê que o Cruzeiro está melhor colocado, está melhor nos últimos 5 jogos, é melhor também jogando fora de casa. E o que prevalece ali é o empate nos últimos confrontos diretos. Os times se enfrentam em São Januário e existe um motivo para esperar um confronto muito interessante. No primeiro turno, as duas equipes fizeram um eletrizante 3-3, mas para repetir aquele roteiro não será fácil. O Vasco terá o fator casa a seu favor e precisa transformar a pressão da torcida em intensidade, principalmente na saída de bola. O grande desafio será não oferecer espaços para o Cruzeiro atacar rapidamente, e esse pode ser justamente o ponto decisivo da partida. O Cruzeiro mostrou no primeiro confronto que consegue criar perigo quando encontra espaço para acelerar. Por isso, o Vasco precisará ter equilíbrio, atacar sem transformar cada perda de bola em um contra-ataque perigoso. Meu palpite aqui vai ser Cruzeiro seco, coluna 2. Agora vamos para o sexto jogo pelo Brasileirão Série A, Atlético Paranaense e Fluminense. O Atlético Paranaense na classificação geral está em terceiro lugar, já o Fluminense está em quarto lugar. Nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Fluminense teve 2 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. O Atlético Paranaense jogando em casa como mandante está em segundo lugar, com 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o Fluminense jogando fora de casa como visitante está em 11º lugar, com 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Atlético Paranaense, 2 empates e 7 vitórias do Fluminense. Analisando a tabela, a gente vê que o Atlético Paranaense está melhor colocado. O Fluminense está um pouquinho melhor nos últimos 5 jogos. O Atlético Paranaense é melhor jogando em casa. E o Fluminense leva uma pequena vantagem nos últimos confrontos diretos. O Atlético Paranaense chega embalado depois de vencer o Botafogo por 3-2 e alcançar 44 pontos. Mais do que o resultado, o time mostrou uma característica importante. Mesmo sem fazer uma partida perfeita, conseguiu ser eficiente e soube sofrer quando foi necessário. Mas agora o adversário é o Fluminense, uma equipe que pode exigir muito mais controle no meio-campo. E aqui está, na minha opinião, a chave do jogo. Quem dominar as transições vai ficar mais perto da vitória para este jogo. Nesse jogo aqui, nós vamos de casa, nós vamos de Atlético Paranaense seco. E agora vamos para o sétimo jogo, Chelsea e Brighton pela Premier League. O Chelsea na classificação geral, ele está em sexto lugar, já o Brighton está em primeiro lugar. Nos últimos 5 jogos do Chelsea, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
Já o Brighton teve 4 vitórias e um empate. O Chelsea jogando em casa como mandante está em 10º lugar, ele ainda não jogou. Já o Brighton jogando fora de casa como visitante está em 11º lugar, também não jogou. Nos últimos confrontos diretos, nós temos 6 vitórias do Chelsea, 3 empates e 6 vitórias do Brighton. Analisando nossa tabela, a gente vê que o Brighton está melhor colocado na tabela, leva uma certa vantagem nos últimos 5 jogos, e o Chelsea leva uma pequena vantagem jogando em casa. E está tudo meio empatado, né, nos últimos confrontos diretos. Os times fazem um confronto que é um dos mais interessantes desde o início da Premier League. E os dois chegam com motivos para acreditar na vitória. O Chelsea começou a era Xabi Alonso com uma vitória por 3-2 sobre o Fulham. Mais do que o resultado, chamou a atenção o potencial ofensivo. João Pedro, Morgan Rogers e Cole Palmer participam diretamente dos gols e mostram que podem tornar um ataque muito perigoso. Mas o Brighton também chega forte. A equipe aplicou 4-0 no Aston Villa e mostrou que não pretende apenas se defender fora de casa. Para este confronto aqui, eu vou de Chelsea secou. Agora vamos para o 8º jogo, também pela Premier League. O Leeds United e o Brentford. O Leeds United na classificação geral está em 9º lugar, já o Brentford está em 3º lugar. Nos últimos 5 jogos do Leeds United, a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Brentford teve 3 vitórias e 2 empates. O Leeds United jogando em casa como mandante está em 18º lugar, ainda não jogou. Já o Brentford jogando fora de casa está em 13º lugar como visitante, também não jogou ainda. Nos últimos confrontos nós temos 4 vitórias do Leeds United, 7 empates e 4 vitórias do Brentford. Analisando nossa tabela, a gente vê que o Brentford está melhor colocado. O Leeds United está melhor nos últimos 5 jogos. O Brentford está um pouquinho melhor jogando em casa como visitante. E nos últimos confrontos diretos, o que prevalece entre eles é o empate. O Leeds venceu o Nottingham Forest por 1-0 e agora terá um fator importante ao seu lado, Elland Road. A pressão da torcida pode ser fundamental para a equipe começar o jogo tentando sufocar o adversário, mas o Brentford mostrou logo na estreia que não veio para participar da Premier League apenas para se defender. A vitória por 3-0 sobre o Tottenham mostrou uma equipe perigosa quando consegue alcançar suas jogadas. Neste jogo aqui, nós vamos de empate. Nós estamos achando um jogo meio equilibrado. Agora vamos para o 9º jogo pelo Brasileirão, Corinthians e Santos. O Corinthians na classificação geral está em 10º lugar. Já o Santos está em 14º lugar. Nos últimos 5 jogos do Corinthians, a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Santos teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Corinthians jogando em casa como mandante está em 12º lugar, com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Santos jogando fora de casa como visitante está em 15º lugar, com 1 vitória, 4 empates e 5 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Corinthians, 5 empates e 4 vitórias do Santos. Analisando nossa tabela, a gente vê que o Corinthians está melhor colocado. O Santos está um pouquinho melhor nos últimos 5 jogos. O Corinthians está melhor jogando como mandante. E o Corinthians também é melhor nos últimos confrontos diretos. O Corinthians perdeu os 2 últimos jogos pelo Brasileirão e agora precisa transformar a Neoquímica Arena em um ponto de reação. O problema é que Breno Bydon está suspenso, justamente em um setor que pode ser decisivo para o controle do ritmo da partida. Do outro lado, o Santos também não chega tranquilo. O empate com o Mirassol manteve o time na parte de baixo da tabela e João Schmidt será outro desfalque importante no meio-campo. Por isso, minha principal aposta para esse clássico está justamente nesta região do campo. Para esse jogo aqui, eu vou de Corinthians seco. Nós vamos de casa. E agora vamos para o 10º jogo, CRB e Criciúma. O CRB na classificação geral está em 7º lugar, já o Criciúma está em 1º lugar. Nos últimos 5 jogos do CRB, a equipe teve 4 vitórias e um empate. Já o Criciúma teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O CRB, jogando em casa como mandante, está em 16º lugar, com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Criciúma, jogando fora de casa como visitante, está em 4º lugar, com 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas.
Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do CRB, 4 empates e 7 vitórias do Criciúma. Analisando a tabela, a gente vê que o Criciúma está melhor colocado. O CRB está um pouco melhor nos últimos 5 jogos. O Criciúma melhor jogando fora de casa. E o Criciúma também é melhor nos últimos confrontos diretos. As equipes chegam para um confronto que tem um ingrediente especial. No primeiro turno, o Criciúma venceu por 3-1. Agora o CRB terá a oportunidade de responder, jogando diante de sua torcida. Mas o desafio não será apenas buscar a revanche. O Criciúma vem mostrando força na competição e já provou que consegue ser eficiente mesmo quando não controla completamente a partida. Por isso, o CRB precisa ter muito cuidado, principalmente nas transições. Na minha visão, a chave do jogo estará justamente na capacidade do CRB atacar sem se expor neste jogo. Para esse confronto aqui, meu palpite vai ser CRB e Criciúma, duplo aberto. Apesar que esse jogo aqui, para quem tiver dinheiro, é bom fazer um triplo, né? Que tudo pode acontecer. Agora vamos para o 11º jogo pelo Brasileirão Série A, Mirassol e Palmeiras. O Mirassol na classificação geral está em 17º lugar, já o Palmeiras está em 1º lugar. Nos últimos 5 jogos do Mirassol, a equipe teve 3 empates e 2 derrotas, já o Palmeiras teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Mirassol jogando em casa como mandante está em 14º lugar, com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Palmeiras jogando fora de casa como visitante está em 2º lugar, com 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Mirassol, 2 empates e 9 vitórias do Palmeiras. Analisando a tabela a gente vê que o Palmeiras está melhor colocado, é melhor nos últimos 5 jogos, é melhor também jogando fora de casa e é melhor também nos últimos confrontos diretos. O Palmeiras chega na liderança do Brasileirão, enquanto o Mirassol está na luta contra o rebaixamento. É justamente por isso eu vejo um confronto em que a necessidade pode pesar tanto quanto a qualidade técnica. Já o Mirassol joga em casa e precisa transformar o Maião em sua arma. A estratégia mais interessante pode ser diminuir os espaços, dificultar a circulação do Palmeiras e aproveitar rapidamente qualquer erro na saída de bola. Para este confronto aqui, nós vamos de Palmeiras Seco. Agora vamos para o 12º jogo pelo Brasileirão Série A, Grêmio e Chapecoense. O Grêmio na classificação geral está em 15º lugar, já a Chapecoense está em 20º lugar. Nos últimos 5 jogos do Grêmio, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a Chapecoense teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Grêmio jogando em casa como mandante está em 7º lugar, com 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já a Chapecoense jogando fora de casa está em 20º lugar, com 3 empates e 8 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Grêmio, 5 empates e 4 vitórias da Chapecoense. Analisando a tabela, a gente vê que o Grêmio está melhor colocado. Ele também está melhor nos últimos 5 jogos, é melhor jogando em casa e também é melhor nos últimos confrontos diretos. Os times entram em campo com objetivos muito diferentes, mas com uma coisa em comum. Os 3 pontos são extremamente importantes. O Grêmio joga na arena e precisa aproveitar o mando de campo para se afastar da parte perigosa da tabela. Com 25 pontos, qualquer sequência negativa começa a aumentar a pressão sobre a equipe. Do outro lado, a Chapecoense está em uma situação ainda mais delicada. Com 14 pontos, precisa pontuar e transformar cada rodada em uma oportunidade de reação. Aqui, jogando em casa, eu vou acreditar no Grêmio. Secou. Agora vamos para o 13º jogo pelo Brasileirão Série A, Bahia e Internacional. O Bahia na classificação geral está em 6º lugar, já o Internacional está em 16º lugar. Nos últimos 5 jogos do Bahia, a equipe teve 1 vitória e 4 empates. Já o Internacional teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Bahia jogando em casa como mandante está em 15º lugar, com 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Já o Internacional jogando fora de casa como visitante está em 12º lugar, com 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Bahia, 4 empates e 8 vitórias do Internacional. Analisando a tabela, a gente vê que o Bahia está melhor colocado, está melhor também nos últimos 5 jogos. O Internacional um pouco melhor jogando como visitante e o Internacional também melhor nos últimos confrontos diretos. O Bahia chega embalado depois de vencer o Vitória por 2-0 no Clássico e volta a ocupar a 6ª posição. Jogando na Fonte Nova, o time de Rogério Ceni tem uma oportunidade importante de continuar na briga pelas primeiras posições, mas o Internacional chega com a necessidade diferente, pontuar para se afastar da parte perigosa da tabela.
E na minha opinião, a grande batalha desse jogo estará no controle da bola. O Bahia gosta de construir a partida com posse e pode tentar empurrar o Internacional para trás. Só que o Colorado não pode simplesmente aceitar essa pressão. Precisa encontrar momentos para acelerar e explorar os espaços deixados pelo mandante. Nesse jogo aqui nós vamos de casa, nós vamos de Bahia Seco. Agora vamos para o 14º jogo. Celta de Vigo e Atlético Bilbao. Esse aqui é pela La Liga. O Celta de Vigo na classificação geral está em 11º lugar. Já o Atlético Bilbao está em 20º lugar. Nos últimos 5 jogos do Celta de Vigo, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Atlético Bilbao teve 1 vitória e 4 derrotas. O Celta de Vigo, jogando em casa como mandante, está em 14º lugar. Ele ainda não jogou em casa. Já o Atlético Bilbao, jogando fora de casa, está em 12º lugar como visitante. Também ainda não jogou como visitante. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Celta de Vigo, 3 empates e 6 vitórias do Atlético Bilbao. Analisando a tabela, a gente vê que o Celta de Vigo está melhor colocado, é melhor nos últimos 5 jogos. O Atlético Bilbao está um pouco melhor jogando fora de casa e está tudo empatado aqui nos últimos confrontos diretos. O Celta de Vigo chega depois de um empate sem gols contra o Valência. Apesar do resultado, a equipe cresceu na parte final daquela partida e mostrou organização para controlar o jogo em alguns momentos. Agora em casa, a tendência é o Celta tentar ter mais iniciativa, usando a posse de bola para fazer o Atlético recuar. Por outro lado, o Atlético terá que suportar a pressão de balaídos e não permitir que o Celta controle completamente o ritmo. Minha expectativa é um confronto equilibrado, com o primeiro gol tendo enorme importância. Meu palpite para esse jogo aqui vai ser coluna do meio. Nós estamos achando aqui um jogo meio equilibrado. Então, pessoal, esse jogo que eu fiz aqui com um duplo custa R$4. Também eu peço para quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo. Valeu!